como era a torcida na Rua Javari. O ex-goleiro Valdir Pérez, que defendeu a seleção brasileira na Copa de 82 e atuou pelo São Paulo, pelo Guarani e pela Ponte Preta, ambos de Campinas, jogou muitas vezes contra o Juventus e disse que difícil era aturar os torcedores. Que é um estádio que a torcida fica realmente perto de você, atrás do gol, aquela torcida perturbava muito, né? Realmente porque ficava muito em cima, ficava praticamente perto do alambrado na hora de cobrar um escanteio, atrás do gol. Então tudo isso realmente mexia muito, tentava irritar o goleiro, no caso, ou qualquer outro jogador, para poder tirar o proveito do Juventus ganhar o jogo aqui. Se a torcida atrapalhava os adversários, ajudava os jogadores do moleque travesso. Principalmente quem fazia muito gol, como o Wilson Buzoni, que chegou a ser convocado para a seleção paulista de 1959 para jogar ao lado de Pelé. A Javari, a gente sente muito o calor da torcida, né? Porque é muito perto, né? Então era muito gostoso. Principalmente a gente que fazia muito gol, né? Então era agradável ver a torcida vibrando com os gols da gente. O Juventus, um time pequeno, cuja torcida sempre foi diminuta, se tornou, ao longo dos anos, motivo de brincadeiras entre equipes maiores. Enquanto os torcedores de outros times levavam centenas de ônibus aos estádios, os juventinos usavam uma Kombi. Hoje é o presidente da Jujovem, Sérgio Manjulho, o Serjão, quem possui uma Cabrita, o apelido do modelo picape do veículo da Volkswagen. Ela já ficou conhecida como torcida da perua, de pouca gente, você entendeu? Porque a gente ia com uma Kombi a assistir os jogos do Juventus. Um jogo Juventus e Palmeiras no Pacaembu, nós ganhamos de 2-1 e nós fomos com a perua. E a torcida do Palmeiras com um monte de ônibus lá, e nós lá com a perua fizemos uma festa no Pacaembu. Não, realmente é uma torcida que não tem violência. É uma torcida que é pequena, tá? Muitas mulheres. É uma torcida boa, incentiva o time, você entendeu? Então quer dizer que quando o Santos de Pelé vinha à Rua Javari, os torcedores santistas faziam uma festa no terreno Grená? Não. O que ninguém contava é com uma ajuda vinda dos ringues. Mas peraí, o que ringue tem a ver com campo de futebol? O empresário Vicente Romano Neto, que também é autor do livro que conta as histórias iniciais do Juventus e cujo avô foi um dos fundadores do clube, esclarece essa história de ringue. A TV Record vinha e fazia o programa de luta livre na Rua Javari. Começou a trazer adeptos de praticantes. Então tinha uns 40, 50. Todos aqueles praticantes, eles tornaram-se juventinos. Então quando saiu uma briga, o Juventus levava vantagem. Em 1958, o Santos veio na Rua Javari, com Pelé e tudo. A torcida do Santos veio com uma bandinha, com, 30, 40 componentes, mais uma torcida acompanhando a banda, e vieram tocar no nosso terreno aí. Eles levaram uma surra que os instrumentistas precisaram pular dentro do campo para correr, e assim mesmo os instrumentos ficaram tudo aqui na Rua Javari. O que o Juventus tinha, a torcida do Juventus, era exatamente essa característica. Aqui na Rua Javari não se levava desaforo para casa. O clube que viesse aqui e quisesse mandar aqui dentro na violência, ele saía correndo e apanhava. Ângelo Agarelli e Vicente Romano, amigos desde que nasceram, sempre tiveram que justificar a escolha pela equipe Grená. E quando se fala, por você é só juventino, eu sou só juventino. Tivemos que sofrer passar muita vergonha, sofrer muita gozação. Às vezes, mesmo hoje, quando eu falo para alguém, sou juventino, não, mas para time de verdade, qual que você torce? É verdade, eles falavam isso aí. Time de verdade, qual é o primeiro time? Eles falavam, não tem primeiro, é só o Juventus. Esse moleque travesso é o maior clube paulistão, merece o nosso respeito, está fazendo cinquentão. Outro tipo de juventino é o que se torna admirador do moleque travesso por algum motivo. É o caso do professor de português Pasquale Cipro Neto, da TV Cultura e da Folha de São Paulo, que tinha tudo para escolher outro time. E quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, eu já dava umas fugidas ali, eu ia ver treino na Rua Javari, entrava lá e tal, e comecei a ver jogos do Juventus aos sábados, aos domingos, à tarde. Meu pai italiano e o pai da minha madrinha São Paulino, meu pai palmeirense, eles faziam uma briguinha lá para ver quem me arrastava para um lado ou para o outro. Então, como moleque, assim, eu dizia para um que era São Paulino, pro outro que era palmeirense, mas era tudo mentira, porque eu, na verdade, já gostava para burro do Juventus, até que eu um dia disse, vocês vão plantar batata que
nem São Paulo, nem Palmeiras, né? Meu negócio é o Grená. Mas por que o Grená? Rapaz, eu gostava tanto da Rua Javari, eu gostava tanto da camisa do Juventus, gostava tanto do estádio, aquele portão de entrada, aquele J bonito que tem ali. Eu achava tudo aquilo muito bonito. O engenheiro Jurandir Júnior é o que podemos chamar de fanático. Admirador de qualquer tipo de partidas de futebol, ele criou o site Jogos Perdidos. Jurandir é juventino, mas tinha tudo para torcer para outro time de ascendência italiana. Quando eu completei 11 anos, mudei para o bairro do Sumaré e os meninos me convidaram para assistir um jogo do Palmeiras. Todos eram palmeirenses ali na minha rua. Fomos para o Pacaembu, jogo do Palmeiras. Pacaembu completamente lotado, entrei, logo já dei de cara com a torcida do Juventus. 3 torcedores, tinha mais bandeira do que torcedores, né? Na verdade, a torcida do Juventus espalhava as bandeiras assim. Quando o Juventus entrou em campo com a camisa Grená, shorts branco, eu fiquei apaixonado, né? Meia Grená, e já na minha cabeça eu já virei juventino ali. Mas eu fiquei quieto ali, né? Aí o Palmeiras ganhou o jogo de 4-1, os meninos todos alegres lá, os meus colegas, e acabou, eles vieram pra mim, então, agora você virou palmeirense, né? Aí eu criei coragem e respondi, não, eu virei juventino, vou torcer pro Juventus. Mas como? O Juventus perdeu de 4-1 do Palmeiras, o Palmeiras é melhor. Eu falei, não, pra mim o Juventus é melhor. Quando termina o primeiro tempo na Rua Javari, um amontoado de pessoas fica em cima de Antônio Garcia, o vendedor de um doce que é difícil de ser encontrado por aí. A cena se repete há mais de 30 anos e virou tradição entre os frequentadores do Estádio da Moca. Alguém aí já ouviu falar em pastitina labaritina, beijo da moça, canole, língua da sogra. Então ficou gravado assim um nome específico como canole e língua da sogra, canudinhos recheados de creme e chocolate, é de origem italiana. Ele não vai leite, é um segredo italiano. São a base de açúcar, né, a farinha de trigo e as essências de baunilha que nós usamos e o corante artificial.